prometida. 2 Crônicas 34, 14 a 21, mensagem, tema um pouco diferente, e sola escritura, ou somente a escritura, muitos já sabem, já decoraram, já entenderam o que significa as 5 solas. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente sobre isso, mas nós temos hoje, irmãos, estudiosos, reformadores, pré-reformadores e pós-reformadores, que vão trabalhar a questão do dia 31 de outubro, aonde especificamente vamos celebrar agora, no final do mês, 507 anos da Reforma Protestante. E meditando, entendendo esse contexto, esse momento que estamos vivendo, Deus ministrou isso ao meu coração. Meu filho, volte para as Escrituras urgentemente. E isso tem mexido nos nossos corações, eu tenho certeza que tem mexido no seu. Há um clamor de homens, de mulheres de Deus nesses dias para isso. E é interessante porque essa palavra reforma, ela significa trazer novamente a forma, ou trazer a forma original. E eu queria trabalhar um pouco com você, exatamente nesse texto aqui, de 2 Crônicas 34, a partir do verso 14, que vai nos mostrar o achar de um livro. Um livro estava perdido, mas o livro foi achado. O que acontece? Quando o livro se perde, e o que acontece quando o livro é achado? Verso 14, redobre sua atenção, verso 14 vai dizer assim: enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores, e acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu, diga comigo, ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes, deu a estas ordens a Ilquias e a Icã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Senhor, essa é a tua palavra. Nós não queremos errar no mesmo lugar. Nós queremos fazer do jeito certo, do jeito do Senhor. Por isso, penetre essa palavra que é viva, poderosa e eficaz em nossos corações e nos transforme hoje, em nome de Jesus. Amém. Não feche sua Bíblia, deixa ela aberta, eu vou trabalhar nesse texto, mas eu queria trazer algumas informações para você, trazer algum conhecimento simples, raso, mas não tão profundo como por causa do tempo. Mas nós temos 3 divisões quando nós falamos de reforma protestante. Nós temos os pré-reformadores, nós temos os reformadores e nós temos os pós-reformadores. E você sabe que o nome que é muito colocado em evidência, devido a confrontar o sistema, devido a ter confrontado o ambiente religioso, os líderes religiosos do seu tempo, foi marcado pela vida de Lutero. Por isso, Martim Lutero vai ser tocado por Deus, vai ser tomado por Deus, ele fica inconformado ao ler, e aí tem a importância disso, ao ler a palavra de Deus, em Romanos 1, onde ele lê: o justo viverá pela fé, e essa verdade entra no coração dele, ele começa a desenvolver questionamentos contra essas lideranças espirituais naquele tempo. Mas antes de Lutero, nós temos pelo menos 2 pré-reformadores
que mexeram comigo. Eu já tinha lido muitas coisas na faculdade, mas essa semana eu fui ler, fui ouvir algumas coisas, e esses dois homens que vieram antes do tempo de Lutero, eles foram precursores. Da mesma forma como João Batista foi um precursor da vinda de Jesus Cristo, e Jesus vai dizer que nascido de mulher, não houve homem igual a João Batista. Nós temos homens e pessoas que vieram antes de Lutero. E por que eu estou também destacando isso? Porque às vezes nós colocamos só em uma pessoa aquilo que aconteceu de uma forma tão exponencial, mas veio gente antes, pessoas vieram antes, pessoas estavam vindo não só no século 14, 15, mas pessoas vieram também no século 1, no século 2, no século 3, outras autoridades, outras lideranças espirituais estavam trabalhando mediante o poder da palavra de Deus. E agora aqui, devido a um tempo de escassez da palavra, da busca pela palavra, de um monopólio aonde alguém lê e essa pessoa só interpreta e desce como uma pirâmide ou como uma cachoeira, alguém ao ler fica inconformado, e há um movimento de Deus na terra pelo poder da sua palavra. Esses dois homens, eu queria destacar com você, no século 14, esse homem que eu vou te falar morreu em 1384, John Wycliffe. Ele foi um teólogo, pregador inglês. E esse homem, ele carregava um lema no seu coração, a seguinte frase: aonde a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Eu queria que você falasse a frase comigo, diga comigo assim: a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Esse homem, John, eu fico assim, às vezes impressionado, como tinha John, né? Na era passada. E hoje está cheio de João aqui, são os Johns de hoje aqui. Mas eu olho para a história e eu percebo que Deus foi levantando pessoas nos momentos mais desafiadores. Irmãos, prestem atenção numa coisa: Deus sempre vai levantar alguém nos momentos mais desafiadores da história. Isso é bíblico, isso é história do próprio cristianismo. Isso você vê nos tempos passados, no Antigo Testamento. E John Wycliffe, ele vai ser levantado com essa verdade. Ele vive inconformado ao meditar, ao ler essa palavra poderosa, e ele vem com esse lema no seu coração. Por isso, só a Escritura, somente a Escritura. Então isso já estava entrando já no seu coração. Somente a Escritura, somente a palavra. É o poder da palavra que basta, é a Bíblia que basta. Nós temos que agarrar essa palavra. Esse homem entendeu que a Bíblia era um decreto da eternidade, ou um decreto do que é eterno. A Bíblia são decretos da eternidade. Assim ele se levanta e começa a confrontar fortemente lideranças religiosas do seu tempo. E é tão importante isso, porque ele não somente lia ou conhecia, mas ele, ao ler e saber que aquela era a verdade, ele começa a falar, ele começa a entrar, ele começa a declarar essa verdade, porque quando você carrega a verdade é incontrolável. Os discípulos falaram isso. Não conseguimos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Bíblia durante muitos anos lida oralmente. As pessoas não liam, mas elas ouviam. E quando nós olhamos para esse personagem, para essa vida, nós entendemos que em 1427 a igreja ela vai condenar John Wycliffe a herege. Presta atenção nisso. Esse homem, ele vai ser morto. Esse homem, ele vai ser praticamente martirizado. E quando eu olho para essa verdade, as lideranças religiosas não aceitaram a sua declaração, ou as suas declarações da verdade da palavra. Esse homem, ele é condenado a herege, e mesmo já morto, ele é condenado para que a vergonha corresse aos seus seguidores. Sabe o que as pessoas, as lideranças fizeram no seu tempo? Elas vão até o túmulo desse homem, John Wycliffe, elas tiram os seus ossos, profanam os seus ossos, retiram daquele lugar, queimam, dizendo: isso se faz com um herege,
Como considerar alguém, irmãos, pregando heresia, se esse homem está declarando o poder da palavra de Deus? Eu olho para essa verdade, eu percebo que ele não cedeu àquilo que estava sendo dito por lideranças, mas ele confronta, olhando nos olhos. Esse foi o primeiro homem. E às vezes, nós vivemos hoje uma utopia muitas vezes, porque aqueles que pregam a palavra são chamados de um nome. E hoje nós temos um grupo de pessoas que estão sendo de fato hereges, mas estão sendo levantados. Isso é muito estranho. Está se dando evidência muitas vezes a alguém que diz ter uma palavra de revelação, que diz ter uma palavra de conhecimento, e irmãos, essa semana eu vi um crime acontecendo. A senhorinha dentro de um culto, ela estava tendo um infarto, irmãos, um infarto. O homem simplesmente começa a dizer no microfone que ela estava ficando endemoniada, e a mulher morre. Só que a mão dela está no braço, a mão dela está ali, e você percebe nítido, não precisava nem ter conhecimento. Um leigo, uma pessoa, ela não está endemoniada, ela está só passando mal, a gente tem que levar ela para o médico, uma ambulância, temos que socorrer essa mulher. E está cheia a igreja, irmãos, estava cheia. Houve homens levantados por Deus, que precisam hoje também redirecionar nossos olhos. Pessoas que não abriram mão e dizendo, tá, vai me queimar, vai me matar, vai me destruir, mas a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia, é só a palavra que eu não vou negociar nesses dias. Pessoas fizeram isso na sua história, e sabe, depois desse homem, vem um outro pré-reformador, chamado John Huss. Esse homem da República Tcheca, influenciado pelos ensinamentos de John Wycliffe, ele formou discípulos. Ele formou não admiradores, não seguidores da sua vida, mas ele trouxe seguidores da palavra. Ele formou discípulos, ele formou pessoas que estavam interessadas em mergulhar na verdade de Deus. E esse homem, John Huss, ele é tão influenciado que ele vai além desse John Wycliffe. Preso 7 meses, torturado, para que pudesse negar a veracidade da Bíblia. Esse homem falava a mesma frase que John Wycliffe: a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Irmãos, esse homem, sendo também um precursor da reforma protestante, ao ser chamado agora para negar a sua fé e negar essa veracidade da Bíblia que ele creu, ele é colocado dentro de uma fogueira, uma fornalha ligada. 100 anos antes de Lutero surgir, esse homem, John Huss, está agora entrando e dizendo: eu não vou negar de que a Bíblia é somente a Bíblia e toda a Bíblia é a verdade. Então você vai agora para a fogueira. Esse homem vai entrando na fogueira. E sabe, quando eu li isso, eu comecei a chorar, porque é impressionante a paixão de um homem, a verdade de um homem, que mesmo sabendo que vai para a morte, caminhando para a morte, a verdade que está dentro dele é maior do que a morte. Eu me lembro daqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego: se vocês não negarem o Deus de vocês, vocês vão morrer, e vão para a fornalha. E eles vão dizer: você fala como um louco. Se Deus livrar, Ele é Deus. Se Deus não livrar, Ele também é Deus. Então pode colocar a gente na fornalha. Quando eles entram na fornalha, o Deus da Bíblia, o homem poderoso, o grande eu sou, entra com eles lá. Jesus estava lá com eles. E sabe, esse homem vai entrar na fogueira, e ele, para dar o seu último brado, ele diz: hoje vocês estão matando um ganso. Ele se chamava assim, devido ao seu nome e também à sua colocação. Mas Deus levantará uma águia, e a este vocês não poderão matar. John Huss está entrando na fogueira e dizendo assim: olha, vocês podem me matar hoje, vocês podem me queimar hoje, mas daqui a um tempo, daqui a alguns anos, daqui a anos, vocês vão ver Deus levantando uma águia, vocês vão ver Deus levantando alguém, e que vocês não poderão fazer isso aqui que vocês estão fazendo comigo. Irmãos, 100 anos depois, 102 anos depois, surge uma mulher grávida, dando à luz um filho chamado
Martinho Lutero. Esse homem que está indo para agora a morte, Deus coloca uma palavra, uma profecia na sua língua, assim, daqui a 100 anos, Deus vai levantar alguém, daqui a 100 anos vocês vão ver o que Deus vai fazer. Irmãos, isso estava vindo do coração de Deus. Pode queimar homens, pode queimar a Bíblia, pode queimar a autoridade, pode perseguir a igreja, mas quanto mais persegue, Deus continua fazendo obras ainda maiores. Eu olho para a história e eu percebo que, diante desse quadro todo, Martinho Lutero se levanta como aquele que iria trazer essa visão da palavra. Qual o texto que Martinho Lutero lê? Romanos capítulo 1. E ele começa a ler sobre o Evangelho, mas ele lê uma frase que muda o seu coração. O justo viverá pela fé. Sabe, amados, é nesse contexto que surge esse homem improvável, um homem limitado, na Alemanha, e ao meditar, ele estudava artes, formado em artes, se forma em direito, e vai se formar em teologia, e quando ele entra, ele faz um voto, porque ele sofre uma enfermidade, ele diz, olha, se eu for curado, eu vou me dedicar agora completamente a essa visão religiosa, e ele entra, ele é poupado. Então ele começa a estudar agora na faculdade de Wittenberg, ele vai estudando, e quando ele começa a ler a palavra, ele começa a experimentar um inconformismo, assim, mas o que é dito dentro desse contexto não está alinhado com o que a palavra está dizendo. Então Lutero começa a desenvolver um inconformismo dentro dele pelo poder dessa palavra. Ele começa a verbalizar exatamente esse texto, que o justo viverá pela fé, não será por obras, porque nós temos na história exatamente esses contextos, mostrando as indulgências que eram realizadas na igreja da época, mostrando a questão da salvação, da justificação, como que era feito, pagamentos, e Lutero começa a experimentar esse inconformismo, e não pode ser pelas obras, é pela fé, e isso é um choque naquele contexto. E Lutero, esse homem que Deus começa a levantar, ele começa a desenvolver esses aspectos, e ele vai escrever as 95 teses e grudar na porta do castelo na Alemanha. Lutero é chamado, alguns anos depois, 4 anos depois, e Lutero leva os seus amigos, e a verdade é que havia uma ordem, olha, ou você nega, ou você será excluído, ou expulso. E Lutero mantém. Tem teses, você pode ler, está no Google, tem teses que Lutero escreveu mandando recados pessoais para homens que estavam cobrando moedas, indulgências. E Lutero escreve uma das teses dele, das 95, e ele fala exatamente contra essa pessoa, essa liderança do seu tempo. Deixa eu fazer uma pergunta hoje. Nós estamos aqui. E se tivermos católicos, apostólico, romano aqui, meu confronto não tem nada a ver com você. Nós estamos falando da palavra. Mas, diante desse cenário, será que nós estamos hoje olhando a Bíblia, que a Bíblia é um espelho para nós, e nós estamos confrontando nós, cada um de nós? Esses homens confrontaram eles, nas suas práticas, e algo mudou, a transformação aconteceu. Mas mais do que isso, diante desse tempo, diante desses movimentos, Lutero continua lendo a palavra. Ele vai ler nas epístolas do apóstolo Paulo, e se você ler Romanos 1, Gálatas 1, Efésios 1, você vai vendo mensagens sendo colocadas a partir do Evangelho. E o apóstolo Paulo está escrevendo nas suas cartas assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, olha, eu me admiro muito que vocês estão conhecendo a verdade, mas vocês não estão vivendo dentro dessa verdade. Paulo está exortando a própria igreja. Ou seja, não é porque
nós temos diferenças que vamos negligenciar a verdade, irmãos. Nós temos o respeito, nós amamos as pessoas, nós abençoamos as pessoas, mas há momentos em que haverá uma colisão, porque a Bíblia, ela não pode ser negligenciada. O Evangelho de Cristo não pode ser negligenciado, e porque ele é negligenciado, nós começamos a abrir concessões, com situações, com áreas, com pessoas, e Deus não faz concessões mediante a sua verdade. Pós-reformadores vão desenvolver essas 5 solas como pilares: sola Escritura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; sola Cristo, somente Cristo; sola Deo glória, glória somente a Deus. E isso é uma vertente a partir dos reformadores. E na Bíblia, nós temos um. Alguém que não era John Wycliffe, o Hus, que não era Lutero, mas era um rei. Essa história que eu te li aqui, que nós lemos, esse contexto foi real. Josias foi esse reformador. Josias foi esse homem que Deus levanta num tempo difícil, num tempo barulhento, num tempo caótico. E sabe, após os antepassados de Josias, era algo absurdo que eu vou te falar agora. Pensa só comigo no cenário que estava. Olha comigo isso aqui. Rei Josias, ele vai vivenciar após o reinado de Ezequias, que foi um rei bom. Ezequias foi um rei que trouxe pegou um tempo de caos do seu pai. Ele vai também fazer uma reforma, mas essa reforma já atrai um avivamento. E Ezequias reina, coisas sobrenaturais acontecem. Ezequias é considerado um rei, depois de Davi, o melhor de Israel. Mas depois de Ezequias, irmãos, veio um rei chamado Manassés. E Manassés reinou 55 anos. E 55 anos, esse homem fez só tragédia. Ele é considerado, junto com Acabe, os 2 piores reis de toda a nação de Israel. Esses homens, eles foram cruéis na sua história. É tempo de caos, tempo de barulho. E o que Manassés faz? Manassés, ao invés dele continuar o que Ezequias, o que Davi ensinaram, de olhar para o templo e entenderem que o templo era de Deus, que tinha adoração no templo, que Deus se manifestava naquele lugar, Manassés começa a encher o templo de idolatria. Manassés começa a pegar os postes de ídolos. Manassés começa a entulhar tudo isso no templo. Manassés tira a Bíblia, a lei. Manassés vai tirando as verdades e vai estabelecendo uma nova cultura, uma nova linguagem, um novo governo, uma nova forma de pensamento. Você está entendendo o que está acontecendo hoje em alguns países do mundo e até o mesmo Brasil? Vai tentando retirar o que é essência, vai tentando tirar o que é verdade, vai tentando tirar o que é profundidade bíblica e vai colocando uma ideologia lá, vai colocando outra ideologia lá, e aí daqui a pouco essa ideologia está entrando aqui dentro, e aí o livro daqui a pouco está sendo escondido, e os entulhos ficam agora por cima dos livros, ou do livro. E Deus está vendo tudo isso. E é diante desse cenário que Manassés realiza esse caos. Se você tem uma ideia, Manassés sacrifica o próprio filho dele a Moloque. Moloque, uma divindade que recebia mortes de crianças, sangue de criança inocente. Manassés mata o próprio filho dele, irmãos. E isso vem da onde? Da onde surgiu isso? E o que se aplica a isso hoje, quando você vê pessoas dizendo assim, é melhor abortar para a gente não ter despesa, é melhor abortar para a gente não ter que se justificar. É consagração a Moloque, matar filho, aborto, é para destruição de uma família, de uma geração inteira. E quando nós ouvimos e achamos isso, tem gente ainda tentando equilibrar esse tipo de assunto. Não dá. Porque é só a palavra,
Só a Escritura, só a verdade, é ela que é a profundidade de Deus dentro de nós. E aí pior, ele morre, ele é morto, Manassés morre, mas vem Aminon, reina só 2 anos. E esse homem, ele faz coisas piores ainda, mas louvado seja Deus, que Deus levanta os seus reformadores. Então Deus levanta Josias, e Josias começa a reinar com 8 anos. Josias não pode reinar sozinho porque é uma criança, então ao lado dele tem algumas autoridades, tem sua família, mas quando ele faz 16 anos, ou melhor, com 16 anos ele já começa uma reforma. Depois dos 20 anos, é esse contexto que eu acabei de te ler. Josias começa agora a ter um inconformismo. E aí quando nós ouvimos isso, de que o templo estava cheio de ídolos, de que o templo estava cheio de sujeira, de que o templo estava contaminado, de que o templo estava em entulhos, Josias é levantado por Deus para dizer assim: tem algo para acontecer nessa nação, tem algo que está em disfunção, o que está acontecendo nesse ambiente, o que está acontecendo, o inconformismo toma conta dele. E é interessante porque o ambiente que era de adoração, que Deus se manifestava, é olhado agora como uma montanha de entulhos e a Bíblia lá de baixo. Diga assim comigo: nós precisamos achar o livro perdido. Sabe, irmãos, Josias vai atrás do livro. A Bíblia é a palavra de Deus para o ser humano viver em ordem. Quer ver um exemplo? Quantos aqui experimentaram Deus pôr suas vidas em ordem depois que acharam a Bíblia? Levanta a mão. Você está entendendo? A minha vida só foi colocada em ordem por causa das Escrituras. É a Bíblia que coloca a vida do Filho de Deus em ordem. Então talvez, se a tua vida está em total desordem, ou você escondeu o livro, ou não sabe onde ele está. Se uma igreja está em total desordem, é porque essa igreja não mais achou ou escondeu o livro. Ou o livro está debaixo de alguns entulhos. Nessa manhã, Deus está dizendo para nós: os entulhos serão retirados. A Bíblia vai surgir na sua vida, na sua casa, você vai ver a ordem de Deus. Quem recebe isso? O que acontece diante de tudo isso? A Bíblia, ela é superior à igreja. A Bíblia, ela é superior às denominações. A Bíblia é superior às lideranças. Por isso que eu te disse esses personagens anteriormente. Porque havia uma regra do que o líder dizia na mesma linha, ou na mesma autoridade do que a palavra, do que a Bíblia dizia. Isso não pode. Homem nenhum pode estar nivelado igual ou acima das Escrituras. Quem governa é a Bíblia. Irmãos, isso é tão poderoso que quando a Bíblia foi retirada das escolas, das universidades dos Estados Unidos, isso anos, eu era adolescente, meu pai falava isso nos púlpitos. Quando os governantes tiraram as Bíblias nos Estados Unidos da América, de dentro das escolas, começaram a existir o que dentro das escolas e universidades? Assassinato, serial killer, entrando com metralhador e matando um monte de gente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso acontece no Brasil hoje. Há lugares que nós não podemos mais entrar e falarmos da Bíblia, mas há outros lugares que nós podemos entrar e pregamos a verdade de Deus. Nós ouvimos, nós olhamos para isso, e muitas vezes, como povo de Deus também, nós levantamos as nossas catedrais, monumentos, e dizemos: a convenção é mais importante, as reuniões tal são mais importantes, os encontros tais são mais importantes. Não, são estruturas, e eu não consigo ver a igreja como um prédio, eu consigo ver a igreja como um corpo, porque é o corpo de Cristo, aleluia. Não é uma placa, não é uma denominação, não é o nome Alameda, não é o nome batista, não é o nome presbiteriano, não é a assembleia, é o corpo de Cristo estabelecido, porque o cabeça da igreja é Jesus de Nazaré. A igreja, o corpo, está estabelecida na rocha que é Jesus Cristo. É Ele. É Ele. O que acontece quando achamos o livro?
Olha o que Josias vai dizer para nós. A Bíblia vai dizer para nós. Primeiro lugar, quando você acha a Bíblia, você é norteado pelos olhos do Senhor. Olha o verso 14. Enquanto recolhiam a prata, e tem um mistério aqui nessa prata. Quando recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor. É interessante porque a prata vem antes do livro da lei. Nós, e aqui é para o povo da casa, antes eu estava falando dos precursores e do movimento histórico. Agora o assunto é para nós, igreja. Agora fala assim, segura o cinto aí, igreja. Porque nós temos que colocar ordem dentro da nossa casa primeiro. Te contei história. Agora a ordem é aqui dentro. Diga amém. Está preparado? Amém? Amém, igreja. Amém. Não está bom, pastor, só queria uma palavra de prosperidade, mas não, é isso aqui que Deus te mandou pregar hoje. Semana passada você riu pra caramba, agora a gente vai chorar. Por quê, irmãos? Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a nos inclinar para as pratas. Uma igreja que tirou os olhos de Deus e começou a olhar para prata, para ouro. E aqui está se referindo a lideranças, membros também. Porque tem lideranças que estão recolhendo as pratas e guardando para si. Mas tem membros, irmãos, que não conseguem entregar uma moeda. Vê os momentos, já foge. Não consegue ser generoso. Não consegue abençoar as pessoas. E tem liderança que só Jesus na causa. Quando nós achamos o livro purifica nossos olhos. Então antes da prata, ou antes do ouro, antes dos recursos, eu olho para o provedor. É o provedor. Quem é o provedor? É o Deus. Eles recolhiam essas pratas. E sabe, ao mesmo tempo que eu lia esse texto, eu percebi que houve um momento em Lucas 15, que uma moeda é perdida dentro de casa. Uma mulher percebe que tinham 10 moedas, mas agora tem 9, uma se perdeu. E o texto é tão nítido, que ela insistentemente, fortemente, ela decide procurar com força aquela moeda, até achar. Ela não só pega um tapete, tira, dá uma varrida, não. Ela diz assim, eu preciso achar essa moeda. E ela trabalha até achar. O que significa isso? Valores. Aquela moeda é uma dracma, isso representa valores. Tem casa que se perderam os valores, e a Bíblia está fechada, a Bíblia está escondida, mas as moedas estão pulando. Deus hoje quer que você localize valores do céu, e não moedas da terra. Deus não quer que você fique preso ao dinheiro terreno, mas preso ou nele, pelo poder da sua palavra, porque Ele tem para nós os valores, os princípios, e quando nós andamos nesses valores e princípios, são as bênçãos que vão nos perseguir. O livro foi dado por meio de Moisés. Irmãos, pensa num povo difícil, era o povo de Israel. O povo hebreu, que está sendo libertado agora do Egito. E Deus fala assim, vocês vão ficar aqui na parte de baixo da montanha, Moisés vai subir no pico e eu vou dar as tábuas para ele. Aquele povo está durante alguns dias olhando para raios, luzes e trovões. Aquele povo está olhando para a glória de Deus. Eles estão vendo o que Deus está fazendo. Aquele monte fumegando, aquele monte sendo sacudido por Deus. E Moisés está lá para receber as escrituras, para receber os mandamentos. Irmãos, passam-se alguns dias só, e os líderes já começam a falar com Arão. Arão, Moisés está demorando, nós temos que fazer alguma coisa para a gente adorar. Então traga aqui o ouro, vai trazendo moeda, vai trazendo o que vocês têm aí. A minha pergunta é, sai do Egito, vai agora para uma outra região. Para que ouro no deserto, irmãos? Para que argola no deserto? Para que bicho no deserto? Para que isso? Se o provedor disse, vocês vão sair daqui e vão para uma terra que mana leite e mel. Para que ouro? Mas tinha ouro. Então eles pegam o ouro e levam até Arão, e Arão levanta um bezerro de ouro naquele lugar. Irmãos, eu penso
eu tento me colocar no lugar, eu nunca fui, mas um dia eu vou, eu tento me colocar no lugar, exatamente no lugar, e eu penso que naquele ambiente, dava para ver ainda a glória de Deus naquele lugar. Eu ainda penso, irmãos, que eles estão construindo bezerro, mas eles estão sabendo que Moisés está lá, e que o monte está fumegando, e que o monte Sinai está cheio da presença de Deus. Irmãos, nós muitas vezes fazemos isso com muita dor ao coração do Espírito Santo. Nós estamos na presença dEle, e estamos querendo negociar com Deus, mas aqui é assim, tem que ser desse jeito, vai ser daquele, e a presença de Deus está se manifestando de uma forma gloriosa. Mas por quê? Porque estamos construindo nossos bezerros. Quando você tira os olhos de Deus, você constrói bezerro na terra. Pode ver pessoas que na pandemia quebraram, ficaram desesperados, e a igreja, e famílias, homens e mulheres que diziam para mim: pastor, eu vou morrer, pastor, eu não aguento, pastor, está quebrando, pastor, eu estou endividado, pastor, e no telefone eu mantinha a mesma frase: meu filho, Deus não se esqueceu de nós. Vai ter um dia que nós vamos estar sentados à mesa, comendo. Que tribulação vivemos. Mas quando nós tiramos os olhos de Deus, a gente começa a se inquietar com o que a terra está produzindo. Moeda, moeda, moeda. Quando os Josias pegam o livro, é porque antes as moedas estavam sendo superiores. Quando Jeroboão e Roboão vão exercer o reinado, um no norte e um no sul, Jeroboão pega 10 da tribo de Israel e leva para o reino do norte. Roboão pega 2 e vai para o reino do sul, Judá. E agora nós temos, olha o que esses homens fizeram. Olha o que Jeroboão vai fazer. Jeroboão constrói um bezerro no pico do reino do norte e no sul. Para quê? Para que todo o povo pudesse ser cercado pelos bezerros de ouro. Você está entendendo que isso tudo está envolvido no meio do povo? São pessoas que entenderam que o que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não serve mais. Amados, eu estou com dor de cabeça desde ontem de manhã. Foi quando eu estava na metade dessa palavra. E hoje eu estou com dor de cabeça de novo. Eu quero dizer para você, que talvez seja um dos sermões difíceis de pregar hoje. Mas a cabeça pode estar doendo, mas o coração está leve. Porque eu não vou formar uma igreja com princípios de moedas. Mas nós vamos formar uma igreja com princípios do céu, da palavra de Deus. É essa igreja, amados, que vai permanecer na grande tribulação. É uma igreja que vai ter tribulações, mas ela vai enfrentar nos olhos, porque ela está olhando para os olhos do Senhor nesses dias, e tem provas vivas aqui. Você pode ir lá conversar com a Marlene, com o Alex, e vocês poderão ouvir, no momento dentro de uma escola, depois outro momento dentro de casa, esse menino estava praticamente ali, morto, mas Jesus levantou ele, Jesus começou a mexer nele, mas é tempo difícil, é tempo de luta, mas a igreja estava junto, a igreja estava perseverando nele. Ontem o Diego falou a primeira palavra. E eu profetizo sobre a vida dele, vai falar, vai ler, vai contar o testemunho até final de dezembro, essa língua vai destravar completamente. O que acontece quando achamos o livro? A roupagem da religiosidade e do conformismo é rasgada. Olha o verso 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Não tem como você ler e você não ter um rompante. Rasgou as roupas. Assim que ouviu. Há uma roupagem hoje com o intuito de esconder religiosidade, pecados, maldades, abusos, mentiras, fofocas, murmurações e idolatrias. Hoje, o Espírito Santo está falando a nós por meio da sua palavra viva, poderosa e eficaz. E essa roupagem hoje que muitas vezes nós usamos, tem que ser rasgada, irmãos. Olha as roupas dos fariseus. Precisamos orar com muita eloquência nas praças. Precisamos nos vestir muito bem. Religiosidade.
Só que, lendo essa passagem, Deus me mostrou Joel 2, 13 e 14. Rasguem o coração e não as vestes. Aí olha o trocadilho de Deus. Porque rasgar roupa tem a ver com inconformismo, mas rasgar o coração tem a ver com transformação. É quando você coloca assim, o Senhor está aqui, ó, enxerga tudo aqui. Não tem religiosidade, se tiver, pode revelar. Pode sondar o meu coração, porque o Senhor me conhece. Essa é uma oração para a igreja hoje. Senhor, sonda o meu coração e me conheces e vê se há em mim algo de corrupção, de desvio. Sonda. Quer ver o crente mais sincero hoje diante de Deus? É falar, Senhor, pode sondar o meu coração. Sonda-me, Senhor. O Senhor me conhece. Mas o profeta Joel, irmãos, ele diz assim, é para rasgar o coração, não mais as vestes. Agora é um novo nível, é uma nova profundidade, é um outro momento, é uma outra palavra para aquela estação. Irmãos, há momentos que nós vamos rasgar as roupas, que nós vamos chorar, porque Davi rasgou as roupas quando houve morte de Saul e do seu filho, ele rasgou a roupa. Mas houve momentos na vida de Davi, que Davi não rasgou. Davi viveu preso, quando ele olha para Betseba, tomando aquele banho, traz ela para mim. Davi não estava rasgando a sua roupa e rasgando o seu coração, Davi estava rasgando a lei. Mas quando Davi chora por Saul, ele está chorando com angústia. Sabe, 2 momentos que a Bíblia nos fala e que ministra no nosso coração, quando a palavra gera vida dentro de nós. Eu estou te falando que a roupagem religiosa e o conformismo é rasgado quando a gente abre a Bíblia. Jeremias 27:9, Senhor, Tu me enganaste, e eu fui enganado, fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Essa era a mensagem que Jeremias tinha que falar. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas, se eu digo, não a mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo, oh glória. Tem gente aqui que fala assim, eu vou parar de falar da palavra, eu vou parar de ler a Bíblia, eu vou parar de pregar o Evangelho, e a chama está lá, você não vai parar. E Jeremias diz assim, é como se havia dentro de mim, ardesse em mim o meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Nessa manhã, a chama, a sarça da palavra de Deus vai queimar em você, vai voltar a queimar em nós. Essa palavra tem que arder nas nossas vidas, irmão. Essa palavra tem que queimar o nosso coração. Pastor, como é que eu faço isso? Abra e leia. Caminho de Emaús também, enquanto ele falava conosco, não tinha nosso coração um fogo que queimava? Tinha, queimava. O que acontece quando achamos o livro, consultamos o Senhor e não cometemos os mesmos erros do passado ou dos nossos pais? Nossa, isso aqui mexeu comigo. Verso 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Irmãos, tem filho errando hoje, porque o pai ensinou errado. Tem filho errando hoje, porque o pai e a mãe ensinaram ou não ensinaram. Achar o livro é reposicionar os olhos do pai e da mãe, mas é também alinhar o coração do filho ao pai. É falar as palavras de transformação. E aqui um alerta, o texto diz que foram consultar o Senhor, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas
estão fazendo coisas para depois consultar o Senhor. Tem gente abrindo empresa, tem gente até entrando em relacionamentos. Senhor, e agora, o que a gente faz? Você não orou, não buscou a Deus, você fez compras, que Deus falou assim, não é aí para comprar, não é aí para investir, não é nisso. Mas a gente quer consultar o Senhor depois que a gente fez. Canções. Escrevemos canções com base na alma. E tem um grito hoje de canções que são, graças a Deus, essa igreja não faz, graças a Deus. Canções que não estão mais adorando a Deus, mas está agora levantando a alma do povo. Por quê? Porque nós temos hoje, irmãos, metade da população mundial com depressão. Isso é estatística, é pesquisa. Então o povo está doente, enfermo na alma. Quando eu estou enfermo na alma, eu coloco isso no papel. E temos muitos hoje, líderes de canções, escrevendo canções para alimentar a alma, e não transformar a alma. É uma alimentação para trazer um conforto. Irmãos, não são as canções, é a palavra que está na canção, é ela que transforma. Pastor, nós não podemos cantar então alguns cantos? Não podemos. A questão é que um grupo só entrou nisso, só entrou nessa esfera da Bíblia, só entrou nesse contexto. Eu quero de volta o que é meu, e está pronto, está resolvido. Mas cadê a mensagem? Teu trono, a tua é a honra, tu é a... Irmãos, você imagina a igreja adorando em sintonia com o céu, que o céu não está pedindo nada, o céu só está dizendo que ele é santo. Você imagina o alinhamento da terra com o céu, do céu com a terra, quando a igreja começa a exaltar, você está cantando, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você está cantando de você? Sobre você? Não, irmão, você está cantando para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Então prepare-se, que quando você honra, quando você adora, quando você pega a palavra e lança, Senhor, essa palavra é tua, esse louvor é para Ti, os céus se rompem, irmãos. Deus se manifesta. O que acontece quando achamos o livro? A banda pode vir. Entendemos a emergência de renovarmos a nossa aliança com o Senhor. O versos 29 a 33 vai falar 5 vezes a palavra aliança. A aliança da palavra, a aliança do povo com Deus, a aliança, tudo tinha a ver com aliança. Quem mergulha na palavra, renova a cada dia a sua aliança com o Senhor. 5 vezes o texto está mostrando para nós. Josias, irmãos, ao ler o livro, seus olhos são tocados, as moedas saem, agora ele diz, nós precisamos fazer de novo uma aliança com o Senhor. Porque ele deve estar furioso com a gente. Você quer revelar aliança? A aliança é você estar no centro da vontade de Deus. É quando você diz, eu não vou negociar princípios e valores, eu não vou negociar moedas, eu não vou negociar ideologia, eu não vou negociar com isso. Eu tenho uma palavra, eu tenho essa verdade, é ela que me norteia, é ela que me dirige, e agora o revelar é aliança. Essa nova aliança tinha a ver com Deus, o Todo-Poderoso. A palavra abriu os olhos, quebrou as alianças iníquas e estabeleceu uma nova aliança. O que Josias diz assim, olha, nós vamos fazer uma aliança por causa desse livro. Esse livro é verdade. Os nossos antepassados fizeram alianças iníquas. Alianças com ídolos, alianças em pecados, irmãos, eles faziam cultos para prostituições. Isso veio no tempo de Paulo também. E não está muito diferente em alguns outros lugares, não. Mas esse poder da palavra quebra o jugo, despedaça correntes, abre caminhos, liberta endemoniados, cura os enfermos e estabelece ordem no caos. Essa palavra, ela tem que mexer com a gente. Pastor, eu estou lendo a Bíblia. Está mesmo?
Tem gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, mas não lê a Bíblia. Crê que aquele salmo, a Bíblia aberta, vai proteger de olho gordo, de olho magro. Pastor Edmeia Williams, pregando numa igreja, pediu para a igreja abrir em Abacuque. E uma senhorinha, igreja bem pequena, a senhorinha começou a folhear a Bíblia, e folheava, e folheava, e folheava. A pastora Edmeia, missionária Edmeia, desce, e ela vai até a senhora, acha o livro de Abacuque para ela, e diz, sabe o que significa Abacuque? Ela, não, abraço. E dá um abraço nela. Um ano depois, a missionária Edmeia volta a essa igreja. E ela é abordada pela mesma mulher. Oi, missionária. Ela, oi, tudo bem? Tudo bem. Missionária, eu quero te falar só uma coisa. Há um ano atrás a senhora esteve aqui, eu lembro de você. E a senhora sabe que naquele dia a senhora folheou a Bíblia comigo, e a senhora disse o que significava Abacuque. Então eu lembro disso. E a senhora me deu um abraço. E quando a senhora foi embora, eu abracei a Bíblia. E quando eu abracei a Bíblia, Deus falou no meu coração, leia a Bíblia, filha. Eu quero dizer para a senhora que eu não paro de ler a Bíblia. E Deus me levantou como uma pregadora. Aquela mulher se tornou uma grande pregadora, porque alguém parou, abriu a Bíblia, folheou, falou o que significava o livro e disse, eu vou te dar um abraço. Tem gente do nosso lado desesperado, andando a passos largos na ignorância, porque não conhece a lei, não conhece a palavra, mas você está lá, como Felipe, que é levado para um lugar, e fala assim, eu leio, mas eu não entendo, ninguém me explica, mas eu cheguei, eu sou um filho de Deus. Último lugar, o que acontece quando a gente lê a Bíblia, abre a Bíblia, acha a Bíblia, o verso 1 do capítulo 38, coloca no telão, por favor, olha o que está escrito, Josias celebrou a Páscoa do Senhor, em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Quando você abre a Bíblia, você acha Jesus. Sabe, irmãos, isso... Nós estamos achando tantas pessoas ultimamente. Nós achamos o líder, o pastor, as ovelhas, o chefe. Achamos todos. Mas quando eu abro a Bíblia, eu acho Jesus. Jesus... A Páscoa, passagem sobre. Jesus estava indo, não indo ainda, mas sendo profetizado pela Bíblia. São praticamente 40 homens que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E homens estão apontando para ele. Ele vem. Só que em Gênesis capítulo 1, Deus vai dizer, haja luz. E houve luz. Deus estava lançando a palavra. Deus estava lançando a luz sobre as trevas, que dissipa as trevas. Os profetas estão apontando agora para que viesse o Filho de Deus. Isaías vai dizer, Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. E aí, o Espírito gera dentro de Maria. Jesus nasce. Astrólogos, pastores, até Herodes, todos querem chegar até Jesus, porque Jesus quando nasce, Jesus quando vem, as multidões queriam segui-lo, porque Jesus Cristo é o verbo de Deus, é a palavra, é o Logos de Deus. Jesus Cristo está dizendo assim, eu vim cumprir a lei, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E Jesus está andando, e agora tem salteadores, agora tem religiosos, agora tem inimigos, e Jesus continua numa missão, porque uma escrita foi colocada por Deus, de que ele precisaria ser o cordeiro, teria que descer, teria que estar exatamente naquela cruz. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus Cristo morre, ele é castigado, ele é açoitado, ele é arrebentado,
ele é condenado, ele é cuspido, ele é colocado sobre ele uma coroa de espinho. Quando você lê a Bíblia, e você não só vê os filmes, você está lendo as tragédias, você está vendo o corpo dele sendo moído, o seu sangue sendo derramado, a perfuração do seu lado esquerdo, você está vendo a maldade sobre ele, as rejeições, você está vendo tudo isso, lendo tudo isso, e isso não mexe com a gente, talvez não tanto mais, porque nós estamos só olhando para um livro, não estamos mais entendendo que esse livro é a palavra de Deus. Só que nesse livro também está escrito que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Esse livro está escrito que Jesus ressuscita, que ele aparece a Maria Madalena, a Joana, aos discípulos dele, e a mais de 500 pessoas. Nesse livro está escrito que ele é Deus, e que ele vence a morte, ele vence o pecado. Mas nesse livro também está escrito que ele é a esperança no tempo final. Nesse livro está escrito que ele vai voltar. É nesse livro que está escrito que ele vai vir nos buscar. É nesse livro que nos mostra o poder da busca. Das mãos dele ninguém sairá sendo os meus filhos, eu não deixarei escapar ninguém das minhas mãos. Nesse livro está escrito as histórias do apóstolo Paulo, que sofreu açoites, naufrágios, que foi perseguido, que chegou em diversos lugares, que foi arrebentado, que foi preso 4 vezes, mas escreveu as suas 13 cartas. Nesse livro está escrito que o Paulo morreu decapitado, mas não negou a fé, pelo contrário, deixa lá em 2 Timóteo, eu estive com Jesus Cristo, eu andei com Jesus Cristo, não abandonei a fé, eu continuo caminhando com Ele mesmo preso, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Nesse livro, seu Luiz, está escrito que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá. Feche seus olhos. Você está lendo a Bíblia? Você está abrindo o livro, você está mergulhando na palavra de Deus, que bom. Mas Deus me incomodou. Meu filho, quais são os frutos disso? Quer ver uma igreja romper e crescer, explodir e viver um grande avivamento? Palavra. Nessa manhã eu quero te fazer um convite. Você quer voltar urgentemente para as Escrituras? Se você quer, deixa o seu lugar, vem para cá. Eu quero voltar só para as Escrituras, porque a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia vai me governar. Eu só quero a Bíblia. Eu vou me gastar. Enquanto você estiver vindo, nós vamos cantar esse trecho, porque eu creio que há um reposicionamento dos nossos olhos. É uma manhã de mudarmos os nossos olhos para a palavra de Deus.